Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo. E a minha pergunta para você é: o que nós ouviremos esse ano no Mr. Olympia? Será que a gente vai ouvir And Still ou And New? Quem será o Mr. Olympia de 2024? Será que o Derek Lunsford vai manter o título ou será que o Raj Chopin vai retornar ao trono? Ou será também que Samson Dauda, com que vem apresentando nas suas atualizações, vai tomar o troféu, que na minha opinião, eu acredito que se ele pegar, vai ser difícil tomar dele. Então qual será o quadro do Mr. Olympia desse ano? O que você acha? E nesse vídeo eu queria falar sobre os campeões do Olympia que não defenderam o seu título no ano seguinte, ou seja, eles conquistaram o título, mas não conseguiram defender. A gente sabe que em toda a trajetória do Mr. Olympia, legados foram construídos, né? Em 1965 a gente teve ali o Larry Scott, que venceu a primeira e a segunda edição. A bem da verdade é que houve muitas controvérsias na segunda edição, que um dos jurados, na verdade, já havia assinado um contrato com o Larry Scott para fazer uma viagem, uma turnê pela Europa, mas segundo ele mesmo, provavelmente se não fosse esse o motivo, Larry Scott não teria vencido aquele Olympia, e sim o Harold Pulley, porque estava 4-4 na pontuação dos oito jurados, e foi ele o árbitro central que decidiu dar a vitória para o Larry Scott. Depois a gente teve o Sérgio Oliva, que venceu 3 Mr. Olympias de forma incontestáveis, né? Inclusive vencendo o Arnold Schwarzenegger em 1969. Depois começou ali o reinado do Arnold a partir de 70, que foi até 75. 76, o Franco Columbo, ele vence o Mr. Olympia, mas ele não volta em 77 para defender o seu título, porque todo mundo sabe, ele foi infelizmente participar de um evento chamado World Strongman, né, em 1976, e acabou se lesionando gravemente, ficando fora do esporte mais ou menos uns 4 anos. Aí começa o reinado do Frank Zane. O Frank Zane venceu 3 Mr. Olympias, venceu 77, 78 e 79. Em 80 o Arnold retorna, vence mais uma vez. Em 1981 o Franco retorna, vence a competição, porém em 82 ele não compete, né? Então o Franco Columbo foi exatamente esse primeiro Mr. Olympia que não defendeu o título, porém com um ponto aqui, né? Ele não voltou para defender o seu título. Isso também aconteceu com o Chris Dickerson em 1982. O Chris Dickerson, ele venceu o Olympia daquele ano, né? E já vinha postulando ali entre o segundo lugar em 80 e 81. Ele ficou em 1980 em segundo lugar, perdendo para o Arnold, em 81 perdendo para o Franco, e em 82 ele vence. Porém em 83 ele não retorna para defender o seu título. Agora, o primeiro que não defendeu o seu título competindo isso no palco foi Samir Banu. Samir Banu venceu o Mr. Olympia em 1983, porém em 1984, curiosamente, ele fica em 6º lugar, ou seja, saiu de primeiro para 6º lugar, e aí começa a era Lihane. Houve muitas controvérsias também, muita polêmica com relação a esse resultado do Samir Banu. Eu particularmente acho que ele deveria ter ficado um pouco mais à frente do que a colocação que ele pegou. Achei injusto. O próprio Samir Banu me deu algumas declarações dizendo que o problema estava em torno do Rick Wayne, que era editor-chefe da Muscle Fitness na altura, né? E ele não gostava muito do Samir pelo fato do Samir ser um estrangeiro. Então um caso típico aqui de xenofobia. E por conta disso criou ali algumas implicações, né? E chegou a entender que o Samir havia desrespeitado o Joe Hader, a quem ele, segundo ele mesmo, considerava como pai. E aí houve um problema ali com os árbitros, ele acabou ficando em 6º lugar. Não se sabe se isso é verdade, mas foi o que aconteceu. Samir Banu foi o primeiro Mr. Olympia a não defender o seu título no palco. Bom, a gente arrasta pela geração Lihane, depois a geração Dory Yates e depois a geração Ronnie Coleman, né? O Ronnie Coleman
mesmo tendo perdido em 2006, ele fez 7 defesas de títulos. O Jay Cutler chegou a defender o seu título, né, porque ele ganha em 2006 e defende em 2007. E o Dexter Jackson é o segundo Mr. Olympia a não defender o seu título. Ele vence o Mr. Olympia em 2008, inclusive em cima do Jay Cutler. O Jay Cutler depois deu declarações que jamais acreditou que poderia perder para o Dexter Jackson, mas em 2009 ele não defende o seu título. O Jay Cutler, todo mundo sabe, veio arrasador e defendeu e reconquistou o seu título. Na verdade, o Jay Cutler é o primeiro Mr. Olympia e único a reconquistar o seu título. Isso pode acontecer esse ano? Pode acontecer. De repente o Hat Chopin reconquista o título. Mas em toda a história ninguém reconquistou. Aí você pode falar, mas o Arnold? Não, o Arnold ele não perdeu o título. Ele se aposentou. O Franco também não perdeu o título. Ele parou por conta de uma lesão. O único a retomar o título, tendo perdido no ano anterior, foi o Jay Cutler. Depois do Jay Cutler, todo mundo sabe, veio a geração Phil Heath. Né? O Phil Heath perde para o Shawn Rhoden e o Shawn Rhoden não defende o seu título em 2019, mas por conta daquele problema que foi gerado. Depois ele veio a falecer, infelizmente, uma perca para o esporte. Agora, o Brandon Curry é o terceiro Mr. Olympia a não defender o seu título. Ele ganha em 2009 o título, mas em 2020 ele pede para o Big Ramy. O Big Ramy consegue fazer uma defesa de título e aí vem o Hat Chopin. O Hat Chopin ganha o título de Olímpia, porém, né, no ano seguinte todo mundo sabe que ele perdeu para o Derek Lunsford. Então é mais um Olímpia a não conseguir defender o seu título. Mas será que esse ano nós teremos um novo episódio desse fatídico, lamentável e triste acontecimento? Será que o Mr. Olympia vai perder o seu título? E aí a gente tem dois quadros interessantes aqui. Pode acontecer de o Mr. Olympia perder o seu título, não defender o seu título, mais um. E também pode acontecer do Hat Chopin ser o segundo a retomar o seu título. Pode acontecer. Eu acho que o título de Mr. Olympia, na verdade, ele vai ficar ali sendo disputado entre os três que disputaram o ano passado. Na minha opinião, o título vai estar entre esses três. O Hat Chopin, que sempre chega otimamente condicionado, porém ele tem alguns pontos fracos que eu acho que o Derek conseguiu vencer no ano passado. Mas o Samson Dauda melhorou muito, principalmente nos seus pontos fracos que eram os dorsais. Ele melhorou absurdamente. O problema do Samson Dauda, todo mundo sabe, ele, na minha opinião, não chega tão seco quanto precisa. Né? E aí pode ser um problema no dia do Olímpia. Então, eu acredito que o Samson Dauda, se ele conseguir chegar extremamente seco, com o volume que ele tem apresentado, faltando praticamente 11 semanas para o Mr. Olympia, é bem provável que ele tome esse título, né, e que ele se torne o Mr. Olympia. Se não, pelo que o Derek Lunsford tem apresentado, eu acredito que ele vai conseguir sim manter o título. Eu acho muito pouco provável que o Hat Chopin retome o título. Tudo pode acontecer. Mas enfim, o que você acha dessa história? Será que o Derek Lunsford ele vai manter o título? Será que o Samson Dauda vai tomar o título e aí de repente começar o seu reinado? Ou será que o Hat Chopin vai retomar o seu título? Comente livremente aí embaixo. Eu espero te ver no próximo vídeo. E um forte abraço, pessoal.